Bom, pessoal, já está aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado de hoje, sempre aqui acompanhando o nosso programa, nos oferecendo as suas análises ao faixa livre. Eu me refiro e cumprimento o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Mauriase. Professor Mauriase, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia para todos os nossos companheiros e companheiras que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, Mauro, pela tua presença. Mauro também é membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, para fazer essa análise aqui com a gente, tratar um pouco do cenário da política aqui do nosso país, viu, Mauro? Porque a situação não anda nada fácil, né? Ainda mais diante dessas ameaças que foram feitas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, na última semana, na defesa do Jair Bolsonaro, questionando a democracia no nosso país, as instituições. Bolsonaro saiu abertamente na defesa do Bolsonaro, mas, acima de tudo, estabelecendo tarifas para os produtos brasileiros que são importados lá pelos Estados Unidos. Isso produziu uma série de preocupações por aqui. O governo tem tentado dar respostas. O Geraldo Alckmin, inclusive, hoje vai participar de uma reunião com empresários para falar um pouco sobre as consequências, as repercussões desse tarifaço. Fala-se aí na possibilidade de reciprocidade. Aliás, o Lula assinou ontem a tal da lei da reciprocidade, que pode ser aplicada, inclusive, em relação a essa situação envolvendo o Donald Trump e o tarifaço. Enfim, Mauro, para além, obviamente, dessa questão envolvendo o presidente dos Estados Unidos, o governo vive um momento de, eu digo, melhoria na sua percepção em relação às pessoas. A gente tem mobilizações importantes pelo país exigindo a taxação dos super ricos, questionando a atuação do Congresso Nacional, colocando o Congresso como o principal culpado dos problemas do país. Enfim, mas eu não vou mais falar aqui não, porque eu quero muito ouvir a tua avaliação a respeito disso. Como é que você observa todas essas movimentações, as repercussões, tanto dessa situação envolvendo o tarifaço, como das mobilizações aqui no país contra o Congresso, pedindo a taxação dos super ricos? Você acha que o governo Lula, de alguma forma, vive um momento de melhoria da sua situação, Mauro? Bom, Anderson, primeiro, vamos lembrar que a gente sempre insistiu aqui que a opção por julgar os golpistas, no Supremo Tribunal Federal, quase como única linha exclusiva de enfrentamento do bolsonarismo, para nós era um equívoco, o fenômeno do bolsonarismo e da ascensão da extrema-direita tem raízes profundas no Brasil, dividiu o país, num primeiro momento eleitoralmente, mas não é só isso, a gente sabe, e que faltava nesse enfrentamento exatamente uma participação popular mais intensa. Os principais protagonistas políticos no Brasil viam essa entrada em cena mais ativa da população como um problema, e esse problema, lógico, que é relativo à linha de conciliação de classes, quer dizer, não despertar as massas para um enfrentamento, deixando com que isso ficasse apenas a uma questão jurídica, técnica do Supremo Tribunal Federal. Quem nos ajudou nisso foi exatamente a postura, primeiro, da extrema-direita bolsonarista, que fez uma estratégia sabendo da provável derrota jurídica e a condenação da sua expressão máxima, levando ao filho do Bolsonaro aos Estados Unidos para tentar, na sede ali dessa reação de extrema-direita mundial, uma ofensiva do exterior para tentar desestabilizar o processo aqui, denunciá-lo, tentar arranhar a legitimidade desse processo via denúncias nos Estados Unidos. E aí entra em cena essa figura estranha dos nossos tempos estranhos, que é o Trump. Evidentemente que a direita norte-americana tem toda a identidade possível com esse tipo de aventureiro de extrema-direita na América Latina, como Milei e como Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, é interessante que isso venha junto com uma ameaça de tarifa. Isso é
vamos dizer assim, o Trump usando um instrumento que ele parece gostar, né? Ele se assemelha muito àquela rainha maluca do Alice no País das Maravilhas, que manda cortar a cabeça de todo mundo. Como ele não pode cortar a cabeça de ninguém, ele resolveu taxar como forma de represária, né? Em casos mais sérios, como no Irã, em ataques militares. Isso coloca, assim, permitiu que o Brasil pudesse fazer uma reação a isso, e nisso há esse chamamento de massas na direção da denúncia disso, e também, né, da denúncia do papel extremamente negativo que o Congresso Nacional tem tido nessa chantagem que faz em relação ao governo, para garantir os interesses daquela amálgama de oportunistas que se convencionou chamar de centrão. Então, primeiro, é uma boa notícia, né? Boa notícia que a discussão desse processo saia das reuniões de gabinete, dos jantares, né, da troca de favores em que vinha acontecendo, para ser algo nas ruas. Então, esse é o lado positivo desse fato que marca a nossa conjuntura. O outro lado disso, Anderson, é que não está sendo muito evidenciado naquilo que eu tenho visto por aí, para que isso está acontecendo, né? E aí tem um traço do governo Lula e da própria figura de Lula, que é tensionar para negociar, né? Não tensiona para tensionar em outra direção que não a possibilidade de uma negociação. Então, eu estou ainda moderadamente otimista para dizer que eu estou querendo ver o segundo ato dessa trama, né? Quer dizer, isso será uma pressão de mudança de rumo do governo? Eu não acredito. Eu não acredito até que isso aconteça. Eu acho que é uma boa notícia, sempre que essa contradição deixa aquele cenário restrito palaciano para ganhar as ruas, é uma boa notícia, né? Agora, o desfecho disso, vamos ver como é que vai ficar, principalmente no embate entre Poder Executivo e Congresso, né? Porque existem medidas que estão em andamento que dificilmente vão mudar seu rumo por isso, né? A Denise Gentil vai falar de uma delas na questão da economia, e o nosso colega vai falar também da reforma administrativa, que está aí pautada, e todas as outras reformas realizadas, inclusive no governo Temer e no Bolsonaro, que continuam em vigor. Então vamos ver se isso é apenas uma questão pontual para negociar melhor com o Congresso, ou é uma mudança de rumo. Pois é, muita gente defende que essa postura, essa situação envolvendo o tarifaço do Donald Trump, especialmente as reações foram tão colocadas, não só isso, mas também essa mobilização que surgiu no país contra o Congresso Nacional, pela taxação dos super ricos, isso de fato apresentaria uma mudança de rumos. A gente lembra que o Lula levantou lá aquela placa lá no aniversário, no dia da Revolução, lá na Bahia, onde ele levantou, dizendo que taxação dos super ricos, enfim. Muita gente diz que aquilo foi uma sinalização do Lula de uma mudança de rumos do governo. Vamos ver se isso, de alguma forma, se confirma aqui no nosso país. Agora, o Mauro, eu acho que a grande questão diante dessa dinâmica que você trouxe aqui para a gente é a seguinte: você acha que o Lula ele pode aproveitar essa brecha que foi deixada pelo Donald Trump e também pelas mobilizações se mantendo nessa grande aliança? Talvez o grande dilema seja esse: o Lula pode se capitalizar politicamente, aproveitando as mobilizações populares, mantendo os acordos que ele estabeleceu pela governabilidade? Então, essa é a equação, né? Assim, a gente nunca duvidou da habilidade política e do instinto político dessa figura, né? O Lula realmente tem essa capacidade, já demonstrou várias vezes. O governo se funda numa aliança que está determinada principalmente pela relação com o Congresso, né? É o que eles chamam de governabilidade. Eu chamo isso de uma temeridade,
né? Porque você nunca vai conseguir executar. E vejam, não estou aqui nem pensando em grandes projetos de mudanças profundas no Brasil, mas uma governabilidade que pelo menos buscasse equilibrar as forças e garantir determinados patamares de direitos, de conquistas da classe trabalhadora. O que não tem ocorrido no governo Lula, né? Então, o que não ocorreu durante o ciclo de governos petistas e não tem ocorrido ainda mais profundamente agora nesse terceiro mandato de Lula. Eu duvido que ele coloque em risco essa aliança para aderir a uma pauta popular, né? Que, veja, eu quero insistir nisso, né? A pauta popular, nós gostamos muito da bandeira de taxar os super ricos, né? Isso, sem dúvida, é uma demanda que nos é simpática. Mas os super pobres já estão sendo taxados, vamos dizer assim, há muito tempo, durante todo esse período, né? Não só pelo arroxo que se impôs no Brasil, pelo garrote econômico, né? Pelo arcabouço fiscal, por uma linha de governabilidade fundada em compromissos, né, com o sistema bancário, capital financeiro, com o grande capital monopolista, que penaliza a parte de baixo da sociedade. E essa aliança por cima com esses segmentos, né, que se expressa claramente na composição do governo, é algo que dificilmente pode ser rompido de uma hora para outra. Veja, nós avaliamos aqui em outra oportunidade que a eleição de 2026 foi trazida muito para perto. Isso tem desvantagens, existe aí praticamente não, né? Um ano e tanto, um ano e meio de governo ainda, em que o Lula vai precisar governar. Eu duvido que ele produza uma ruptura dessa natureza. Eu acho que é uma cartada na mesa, como eu falei, para melhorar as condições de negociação, né? Que vai sair disso? Vamos ver. Né? Mas eu duvido que isso seja uma ruptura com a forma atual de governabilidade que o governo do Lula tem construído durante todo esse tempo, né? Se não vejamos, né? Vamos supor que uma hipótese absurda, que o governo realmente resolve realizar esse enfrentamento. Esse enfrentamento não é um enfrentamento fiscal, né? Não é um enfrentamento tributário. Esse enfrentamento é um enfrentamento com interesses que estruturam uma proposta econômica de governo, né? O vice-presidente está reunindo empresários para discutir o impacto que tenha essas medidas de taxação. Isso vamos dizer assim, uma sinalização para dizer o seguinte: olha, o bolsonarismo e a extrema-direita e a direita, ele aliados, são temerários para os rumos econômicos do país. Então, ele está buscando aí claramente uma aliança com esse setor empresarial. A minha pergunta é o seguinte: quando que um ministro do governo ou alguém do peso de Alckmin, né, vai se reunir com a população, vai se reunir com os sindicalistas, com os movimentos sociais, né, com aqueles que estão na base dessa pirâmide, para dizer do quanto é temerário, né, não a taxação do Temer, mas o arcabouço fiscal, né, a contenção de salários, né, a sangria dos recursos para o serviço e juros da dívida. Quer dizer, esse seria o outro lado para buscar uma aliança com esse setor. Eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo aí a isca da taxação dos super ricos para tentar dizer o que interessa, inclusive, aos meios de comunicação que repercutem, né? A ideia do nós contra eles, ricos contra pobres. Mas veja, tirando essa grossa camada ideológica que oculta o fato, eu não vejo o governo agir na direção de uma aliança popular com a mesma intensidade e desejo que age no sentido do empresariado, né? Então, eu não acho que há uma mudança de rumos do governo. Há um momento de tensão com o Congresso, né, que
que o Congresso julgava ter todas as cartas e ter deixado o governo na lona, e o governo reage muito em função desse cenário internacional, porque no cenário nacional ele não estava conseguindo reagir, apesar de todas as medidas que foram levadas no sentido de aumentar a popularidade, né? Outra que o Trump é famoso por ameaçar e depois recuar. Foi o que ele fez com a China, foi o que ele fez com o mundo inteiro. Então, assim, eu duvido que ele mantenha isso como forma permanente, vamos supor assim, de sangria do governo para poder, na cabeça do Bananinha, do Bolsonaro, desses caras, fazer com que a anistia seja aprovada, né? Que o Bolsonaro seja anistiado, que não vá para a cadeia. Eu acho muito pouco provável isso, e eu não sei se isso está nas mãos do presidente, né? Provavelmente não esteja, né? Pelo informe que você iniciou a nossa conversa, né, a PGR apresentou uma denúncia corroborada por fatos, por provas, e não há muita esperança de que isso não resulte numa pena de prisão. Não sei se será aos 40 anos, né, sem direito a nenhum tipo de prisão alternativa em regime fechado, ou será outra pena, mas certamente haverá aí uma pena. Certamente isso tira de vez o Bolsonaro da disputa, pessoalmente, da disputa de 2026. Então, é uma jogada política, é uma jogada para poder dizer que atacar o governo, né? O governo tem forças para retalhar, estou demonstrando isso, mas as cartas estão na mesa para o segundo ato, que deve ser a conciliação. Né? Vamos ver. A gente daqui a pouquinho vai tratar, inclusive, dessa alegação, das alegações finais aí da PGR em relação a esse episódio, esse processo envolvendo o Bolsonaro e o núcleo crucial dessa tentativa de golpe. Mas em relação ao governo, enfim, parece, acima de tudo, que o presidente Lula ele faz o diálogo sempre com o andar de cima. Como você muito bem observou aqui, não há interesse, pelo menos na minha avaliação, de fazer um diálogo direto com a classe trabalhadora. Eu acho que o Lula perdeu uma grande oportunidade na última semana, depois daquela carta lá do Donald Trump, de realizar uma rede nacional de rádio e TV para fazer um diálogo direto com os trabalhadores. Ele preferiu dar entrevistas lá aos veículos da grande imprensa, Globo, a Record, enfim. Na minha avaliação, o Lula deveria chamar a rede nacional de rádio e TV e fazer uma fala contundente em relação ao que está colocado. Em relação à conciliação, que você também citou, Mauro, ao que tudo indica, isso deve seguir aqui no nosso país, porque ainda que haja, ou nós tivemos aquelas mobilizações ao longo dos últimos dias aqui no país, não dá para a gente desconsiderar, Mauro, que o Palácio do Planalto ele agiu abertamente para evitar que aquelas críticas ao Hugo Mota escalassem nas redes digitais. Figuras ligadas ao governo, a própria Gleisi Hoffmann, enfim, gente da articulação política do governo agiu para que houvesse uma redução nas críticas das redes e, inclusive, das ruas ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ou seja, o Lula claramente age para conciliar. Mais uma vez. Mauro, eu queria tratar de uma questão que pouca gente tem citado diante dessas mobilizações que a gente teve aí no país ao longo dos últimos dias. Essa defesa abstrata que se faz da democracia depois dos ataques lá do Donald Trump, enfim, isso pode de alguma forma ser encampado pela esquerda, na tua avaliação? Olha, a esquerda sempre, tradicionalmente, historicamente, foi uma defensora da democracia, né? No sentido de que, nas características da autocracia burguesa no Brasil, né, o Estado sempre tendeu, né, para os aspectos coercitivos, para as interrupções, a longa história de golpes no Brasil. Então a tradição da esquerda brasileira é de defender a democracia como esse patamar de mínimo, né, de civilidade para que a gente possa conviver nesse país. Agora, um pensamento de esquerda profundo, um pensamento de esquerda que se fundamenta na análise concreta de situações concretas, né, vê a democracia como esse momento em que a correlação de forças permite que a classe trabalhadora se organize.
permite que a classe trabalhadora apresente suas demandas e suas propostas com independência, permite uma disputa política que faz revelar programas, intenções, compreensões desse país, né? Agora, existe o risco, dentro disso, de legitimar uma forma política, né, como sendo a forma ideal e última de organização de uma sociedade, né? Veja, a democracia, enquanto forma de governo, enquanto disputa política, não pode ser levada à compreensão de que o Estado assume, nessa forma, um aspecto de neutralidade diante das classes. Ainda, por mais perfeito que seja uma democracia, e a nossa está muito longe de ser, o Estado é sempre o Estado dos interesses de uma classe em cada momento, não por acaso a classe economicamente dominante. Portanto, o Estado burguês no Brasil é preciso que seja identificado por trás desta forma democrática, né? Eu discuti com você aqui, Anderson, em outros espaços, né, que o bolsonarismo pode ter contribuído para algo, inadvertidamente, né, que é a condenação de qualquer forma que não seja a forma de discussão das contradições no nível institucional, né? Ou seja, chamar as massas para intervir em questões que estão em debate nas instituições parece ter virado um crime. E no caso do bolsonarismo, é um crime porque ele mobiliza manipulatoriamente as massas na perspectiva clara que ele sempre indicou do golpismo, né? Veja, se a gente vê as diferentes setores em que se organizou a tentativa de golpe, né, a mobilização de massas que leva ao quebra-quebra em Brasília é apenas um aspecto, né? Dificilmente aquelas massas tomariam o poder e assumiriam uma forma de governo popular. Aquilo ali era apenas para criar as tensões necessárias para a convocação de um estado de sítio, para que os militares pudessem aderir a essa demanda golpista e um golpe, né? Quer dizer, é diferente que você tem mobilizações populares pressionando o Congresso no sentido de demandas populares que estão sendo desconsideradas, ou no sentido de defesa de um suposto governo progressista. É muito diferente, né? Porque essa é a própria substância da democracia. Enquanto a mobilização de massas no sentido da extrema-direita, seja aquela em 2015, que resultou no golpe de 2016, seja essas que terminaram no fracassada tentativa de golpe de dezembro, né, só podem ter naturezas muito distintas, né? Uma favorece as próprias substâncias da democracia, outra se direciona diretamente contra a democracia e, portanto, a favor do golpe. Agora, tudo volta ao leito da nossa discussão primeira, né? Quer dizer, uma das críticas que a gente tem feito a estratégia de governabilidade dos governos petistas é desconsiderar esse fator, né? E veja, vamos taxar os super ricos agora, né? Nós estamos aqui no 5º mandato, essa medida sempre esteve em pauta e nunca foi de fato considerada, né? E volto a dizer, taxar os super ricos é uma coisa importante, mas eu queria começar a tirar o garrote sobre a classe trabalhadora. Uhum. Certo? Essa que é a questão. E eu não vejo indicativos nessa direção. Eu vejo indicativo de, olha, ou vocês recuam, porque veja, se você chega no Congresso Nacional e fala o seguinte, o que é melhor, né? Aprovar o IOF ou taxar os super ricos? Né? Será que não é essa a cartada? Né? Será que a cartada não é, olha, vamos negociar, eu vou liberar as emendas, vocês aprovam com correções, vamos fazer uma alteração ali no IOF, ou seja, o Haddad chegou a dizer, me dê alternativas, né? Dê alternativas onde a gente pode cortar. Agora, em nenhum momento ele falou que vai retirar
a pressão sobre os gastos sociais, não vai retirar a pressão sobre, por exemplo, a questão da dívida, né? Então, eu não vejo isso como, mais uma vez, né? Eu não vejo isso como uma indicação de que a democracia possa estar em risco, né? O fator que entrou em cena aí é do nacionalismo, né? Enquanto um nacionalismo sem substância, um nacionalismo entreguista do bolsonarismo cai por terra. Quer dizer, essa fantasia na qual muitos deles se apoiavam, agora muda de lado e você tem uma defesa dessa ideia de nação pelo lado do governo. Muito bem, ótimo, né? Mas eu quero destrinchar essa nação entre ricos e pobres, entre interesses da classe dominante e interesses da população, da maioria da população, da classe trabalhadora, dos setores explorados. Está longe de estar colocado. Mauro, eu queria aproveitar que você citou essa questão do nacionalismo, do patriotismo, enfim. E eu vou trazer uma mensagem aqui que chegou de um camarada nosso, Leandro Parra, para que você avalie. E o Leandro diz aqui o seguinte: está em curso um aprofundamento do discurso. É Lula ou fascismo, visando insuflar a candidatura de Lula e, mais uma vez, com verniz de esquerda e agora patriótico e nacionalista. Você considera que é por aí mesmo, Mauro? Sim, quer dizer, quando eu falei numa última vez que esteve aqui que antecipar a tensão eleitoral para esse ano podia ser um tiro no pé da direita, eu acho que está se mostrando verdadeiro, né? Porque antecipa, como diz o Leandro corretamente, esse discurso de nós e eles é para dizer Lula ou o bolsonarismo, né? A intenção da direita, a direita tradicional, não a extrema-direita, foi sempre dizer que existem extremos que precisam ser evitados, então vamos aqui ao centro, né? CBN, Globo, né? O sistema Globo de rádio e televisão, Bandeirantes, sempre insistem nessa tecla, né? O bolsonarismo atrapalha os interesses, o lulismo é um extremismo, então vamos ao extremo centro. Essa conjuntura favorece que o Lula antecipe isso, né? Quer dizer, se quisermos garantir a nação, a pátria, a democracia contra a extrema-direita, só resta uma alternativa que é defender o Lula em seu governo e, evidentemente, defendê-lo no processo eleitoral, apagando tudo que foi feito até agora, né? Eu sempre trabalhei com essa hipótese, ela mais uma vez se confirma, né? Eu tendo a um discurso mais à esquerda na eleição e faço um governo ignorando isso. A forma mais didática visível disso aconteceu com a Dilma em 2014, né? Ela radicaliza o seu discurso no final, a crise não será jogada nos ombros da classe trabalhadora, e logo no início da sua reeleição, recua nisso e joga todo o peso atendendo às demandas da acumulação de capital sobre a classe trabalhadora. Então, essa é uma disjuntiva perversa, né, da política que se expressa no momento das eleições e que antecipadamente agora também se expressa. O nacionalismo, né, sempre teve presente nessa equação do governo Lula, né? A ideia de nação, a ideia de soberania, isso está presente não só nas resoluções como discurso, mas também nos atos, né? Agora, falar em nacionalismo no contexto mundial não quer dizer exatamente um discurso de esquerda, né? Se a gente pegar o teor da campanha do Trump nos Estados Unidos, a gente vai ver que ele esboça por aí, né? Isso levou ao protecionismo, às taxações, a essa ideia. No caso do Brasil, isso está longe de ser um questionamento ao imperialismo, né? Tem muita gente que associa muito rapidamente posições mais nacionalistas a anti-imperialistas, né? A lógica, vamos lembrar, há pouco tempo atrás, as taxações, o esforço de vamos manter as negociações, não vamos retalhar, né? Vamos manter as negociações em aberto, né? Eles vão recuaram, né? O Itamaraty enquanto diplomacia
e a área econômica do governo não quer um rompimento com os Estados Unidos, né? Do ponto de vista econômico não é interessante, e do ponto de vista político também não, né? O Brasil não é um aliado, membro fundador dos BRICS e um aliado de um campo em oposição aos Estados Unidos. Ele é também, nesse aspecto internacional, a ideia de uma geopolítica que favoreça um campo que favoreça as negociações em todos os sentidos, né? A própria China tem muito pouco interesse em romper economicamente com os Estados Unidos. Quem está fazendo isso unilateralmente é o governo norte-americano, é o Trump, né? Uhum. Quer dizer, junto com essa crítica das taxações, o Lula faz um discurso que, olha, eu aprendi com Margaret Thatcher, né, que o mercado deve ser livre, né? Ele não vai fazer um discurso, olha, estamos numa situação histórica onde um centro do capitalismo mundial usa como área de influência o mundo todo para a exportação de capitais, agora determinado pelo capital financeiro, e isso é uma expressão do imperialismo, está longe desse discurso, né? É um discurso de nós contra eles, nós somos verdadeiros nacionalistas, eles são falsos nacionalistas. É um discurso, concordo com o Leandro, muito mais visando a contraposição eleitoral do que uma política econômica de enfrentamento aos Estados Unidos e ao imperialismo. Eu te confesso, Mauro, que eu nunca vi o Lula citando a crise do capitalismo que a gente enfrenta no mundo atualmente. Nunca vi um discurso do Lula nesse sentido. Mauro, falando ainda sobre essa situação envolvendo o Donald Trump, tarifaço, enfim, você acha que o Lula ele deve, de alguma forma, alimentar uma espécie de rivalidade em relação ao presidente dos Estados Unidos, ou adotar ali uma posição, um tom mais institucional nas críticas que ele faz, como costuma ali fazer a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, enfim. Você acha que o Lula deveria partir para o confronto aberto com os Estados Unidos? Você já citou aí essa situação envolvendo Itamaraty, que tenta resolver aí na diplomacia, enfim. Você acha que o Lula ele deve partir para o confronto com o Donald Trump e evidenciar essas distorções que estão colocadas na relação entre os dois países e, acima de tudo, crise do capitalismo? Até agora, o governo fez críticas, algumas delas duras, né? Mas em nenhum momento escalou isso para algo mais profundo que isso, né? Nós podemos ver, mal comparando, a própria posição do Lula em relação ao genocídio de Gaza, né? Ele afirma ser um genocídio, denuncia corretamente, e é importante que faça isso, mas disso não deriva medidas concretas. As indústrias armamentistas brasileiras continuam vendendo armas para Israel, a Petrobras continua exportando petróleo, quer dizer, você tem aí uma série de ações concretas que poderiam ser tomadas em relação a Israel, inclusive diplomáticas, com rompimento de relações, que está totalmente fora da pauta, né? O Brasil pode agora aderir à proposta da África do Sul de chamar e denunciar isso nas cortes internacionais como genocídio, mas isso faz parte, inclusive, do discurso, né? As medidas concretas que deveriam ser tomadas contra o Estado sionista de Israel não são. Eu duvido muito que, no caso dos Estados Unidos, essa divergência escale além do discurso, né? Olha, não se meta aqui, não diz respeito a você, né? O Brasil é um país soberano, as instituições estão funcionando e não é você, presidente dos Estados Unidos e ninguém fora do país, que pode intervir nessas decisões. Essa é uma posição, né? Em nenhum momento isso vai escalar no sentido, né, eu duvido mesmo das retaliações tarifárias. Acho que é muito mais provável que empresários dos dois lados se reúnam para poder negociar as condições de continuar buscando o máximo de normalidade possível nas trocas internacionais. É muito mais na mesa de negociação do que no enfrentamento. Duvido que isso escale além do discurso.
É o que está aparecendo aí a partir do que a gente vê no nosso país. Ô Mauro, falou-se aí na possibilidade de o Lula estabelecer a reciprocidade, a esse tarifaço imposto pelo Donald Trump. Você acredita que essa é a melhor alternativa para uma resposta a essa atuação política do republicano? Porque, obviamente, o tarifaço se colocou como uma reação ao que o Brasil tem feito, ou a atuação do judiciário brasileiro na punição ao golpismo, enfim, nas análises do que foi feito pelo Jair Bolsonaro. Você acha que essa reciprocidade seria a melhor alternativa que o governo brasileiro adotaria para responder a essa atuação política do Donald Trump? Então, Anderson, enquanto nós conversamos aqui, o Alckmin está conversando com empresários, né? Uhum. E ao conversar com empresários, o que os empresários dirão de uma reciprocidade de taxação? Né? Os empresários brasileiros, né, deixaram de ser uma classe nacional há muito tempo, se é que algum dia foram. Né? Essa é uma boa discussão que a gente acompanha na historiografia e na ciência política há bastante tempo. Existe uma burguesia nacional? Não, existe uma burguesia brasileira. Né? E essa burguesia brasileira está, em grande medida, subordinada aos interesses do capitalismo internacional. Ela recebe insumos importantes vindo dos Estados Unidos. Né? Então, os empresários serão favoráveis à taxação disso, encarecendo insumos para a indústria brasileira, para o agronegócio do Brasil. Né? Será que interessa esse setor? Veja, se a gente pensa abstratamente, o governo norte-americano nos taxou, a gente responde taxando eles. Do ponto de vista genérico, parece uma medida possível. Do ponto de vista prático, econômico, o próprio Trump poderia dizer do estrago que isso faz na economia norte-americana. Né? A Apple, por exemplo, né, chegou para os Estados Unidos e falou assim: você vai taxar os produtos chineses, né? Só que 90% dos aparelhos celulares dessa marca são feitos na China, não nos Estados Unidos. Então você vai taxando o empresário americano, não chinês, né, norte-americano. No caso do Brasil, o empresariado brasileiro não interessa isso. Primeiro, porque vende aos Estados Unidos e quer baixar as taxas lá, e depois, porque compra dos Estados Unidos e as taxas encareceriam o processo aqui. Então, eu acho que dessa reunião do Alckmin com os empresários vai sair, vamos tentar negociar para baixar essas taxas para não acontecer. Né? As medidas de retaliação não devem ser aplicadas. Se chegar a ser aplicadas, elas vão ser no mesmo sentido que a gente falava antes, uma carta na mesa para negociar. Né? Uma carta na mesa para negociar. Vamos lembrar, você lembra daquela tabela de padaria que o Trump apresentou, né, no dia em que apresentou o pacotaço? Eu não fiz essa conta ainda, mas seria bom voltar àquela tabela de padaria para ver o que se manteve daquilo e o que não se manteve. Né? Então, eu acho que o empresariado brasileiro não vai, porque ele é uma parte de uma burguesia brasileira e não nacional, ela está muito preocupada com os interesses nacionais. Alguém já disse, e eu concordo, que essa burguesia no Brasil está longe de ter um projeto de país, né? Que passe exatamente pela ideia de nação, por essas coisas que ficaram para trás depois da era imperialista desenvolvida e que nos encontramos hoje numa etapa mais avançada ainda. Né? É uma economia altamente internacionalizada, uma economia em que o bloco dominante é formado por interesses próprios que transpassam as questões nacionais. Né? Por isso a anacronia, inclusive, da política econômica do Trump nos Estados Unidos. Né? Ele quer defender um capitalismo que já deixou de existir. Ele quer criar as condições, né? Quer dizer, quando se exporta capitais para o resto do mundo, o capital se torna um ser internacional. Precisa dos estados nacionais, mas está longe de ser aquilo que já foi um dia na constituição do capitalismo. Se isso é verdade para lá, muito mais para uma forma de capitalismo dependente subordinado na qual nos encontramos. Sem dúvida. O Mauro, eu queria falar um pouco sobre essa situação envolvendo
o Jair Bolsonaro, especificamente a PGR, né, que pediu ontem a condenação do ex-presidente e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado e 4 outros crimes, que são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As alegações finais do processo envolvendo o chamado núcleo crucial foram apresentadas pelo PGR, pelo Paulo Gonet. Os demais réus nesse processo são os ex-ministros Augusto Heleno, do GSI, Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e do tenente-coronel Mauro Cid. Foi delator nesse processo, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, enfim. Uma decisão já esperada, acima de tudo, né, Omar, diante de tudo que foi apresentado em relação a essa turma. Eu queria que você falasse um pouco mais, a gente já esbarrou nesse tema ao longo do nosso papo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E outra, diante de tudo que surge no país, além desse pedido da PGR, dessa possível condenação ou provável do Jair Bolsonaro, a situação envolvendo o Donald Trump, enfim, você diria que o bolsonarismo ainda é funcional para a direita no nosso país ou não? Então, falamos um pouco do processo, né? A linha central da PGR é afirmar que diferentes ações não podem ser tratadas separadamente, né? E por que isso é importante no processo? Porque a minuta do golpe, né, a tentativa de trazer setores militares para efetivá-lo, né, a operação, a Adaga Verde e Amarela para assassinar o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Eleitoral, né, não podem ser tratados separadamente, porque fazem parte de um plano. E é isso que a PGR tenta argumentar e apresentar como centro da denúncia. A defesa vai tentar dizer que são fatos isolados. As pessoas foram para Brasília, né? Alguém apresentou uma minuta, teve uma reunião que se discutiu várias coisas, inclusive isso, e acabou não acontecendo o golpe, portanto não existe isso. Eu acho que a PGR sai na frente com provas contundentes para afirmar que tudo isso fazia parte de um plano, que uma vez articulado resultaria no golpe. Então, portanto, primeira peça nesse nosso quebra-cabeça é que dificilmente a defesa conseguirá desmontar isso, a não ser assim um ou outro réu, que a defesa vai alegar, nesse aspecto ele não pode ser condenado porque ele não fez parte disso ou daquilo, né? Vamos ver como é que isso resulta ali no universo jurídico. No universo político, se o bolsonarismo ainda é funcional para a extrema-direita no Brasil, eu faria uma precisão nesse comentário. Veja bem, o Bolsonaro é descartável nesse projeto, né? Todos, inclusive membros da extrema-direita, como o infame governador do estado de São Paulo, Tarcísio, até torce para isso, né? Veja, eu sou bolsonarista até o final, se o Bolsonaro quiser eu sou candidato, se ele não quiser eu não sou, é uma adesão total a isso. Mas o Bolsonaro pode ir preso e não fará diferença nenhuma nisso. Então, o Bolsonaro, enquanto pessoa física, pode ser descartado pela extrema-direita. O bolsonarismo, ou seja, aquilo que em torno do Bolsonaro se agregou enquanto força eleitoral, ninguém quer descartar, e é extremamente funcional. E é funcional também para a direita, não só para a extrema-direita, como no caso do Tarcísio. Para a direita, no sentido de que o Bolsonaro dialoga com um segmento da sociedade que tem raízes profundas, né, na insatisfação, naquilo que se produziu como resultado de toda uma política econômica que ao longo dos anos foi acumulando contradições muito profundas, principalmente nessa base da sociedade. Diante da ausência de uma alternativa à esquerda para isso foi capturado ideologicamente pela extrema-direita. Então, mesmo candidatos não bolsonaristas querem dialogar com essa base, né? Agora, para que eles possam tornar efetiva essa base, tanto eleitoral como política,
né, eles precisam se livrar da figura do Bolsonaro. Eu estou convencido disso. Né? Por isso que dificilmente algo diferente do que a condenação vai sair desse tribunal até setembro. Muito pouco provável. Porque já existe a convicção, não da inocência ou da culpa, mas a convicção do quanto Bolsonaro atrapalha esse processo da acumulação de capital. Né? Assim, isso que a gente falava do Trump serve para o Brasil. É anacrônico o projeto do Bolsonaro para os interesses reais do bloco dominante. O bloco dominante não quer uma ditadura aberta do capital, com todo o custo que isso poderia implicar, social, político e econômico. Né? Quer dizer, o núcleo pensante das Forças Armadas já fez a sua avaliação do golpe de 64. Vai continuar defendendo politicamente até o final da vida. Mas ele sabe que esta forma, para o momento atual, não é a forma adequada. A forma adequada é um Estado forte, é aquilo que Demian e outros falam de democracia blindada, mas uma democracia, né, que autoritariamente impõe o projeto do capital à sociedade sob formas democráticas. Então, o bolsonarismo e a sua radicalização no sentido de uma ditadura militar, no sentido de criar constantemente frição e contradições políticas para justificar rupturas, não interessa ao capital nesse momento. Né? Então, a destruição eleitoral do Bolsonaro já foi decidida lá atrás sobre a anuência do grande capital e do bloco dominante. Né? Como ele é uma força eleitoral que sobrevive à figura política que vai em cana, então vem a questão né, dos despojos. Quem vai assumir esse despojo? Né? O núcleo do bolsonarismo quer manter a figura viva do Bolsonaro, seja através dos seus filhos, seja através da sua miliciana esposa. Eleitoralmente isso pode ter algum sentido, mas seu filho já está nos Estados Unidos, já abriu mão do seu mandato, né? Dificilmente ele consegue ocupar esse espaço. Né? Então, o Tarcísio cresce como alternativa diante disso no bloco da esquerda, no bloco da extrema-direita. O que pode atrapalhar isso do ponto de vista deles é que o Bolsonaro insista em manter esse discurso e aí vai ficar isolado. Né? Uhum. O Bolsonaro não é, respondendo a sua pergunta, funcional para o capital. Sim. A extrema-direita é absolutamente irracional. Então a gente não pode atribuir certas racionalidades onde não existe. Né? Quer dizer, ele é o mito, ele é o cara que vai continuar, ele vai ser julgado e vai ser condenado em base de provas. E o discurso vai ser que foi manipulado, foi uma manipulação da extrema-esquerda, foi uma manipulação do comunismo, né? E ele é uma figura injustiçada que passará para a história como injustiçado. Para essa base social é isso. Não há racionalidade possível para isso. Né? Uhum. O Tarcísio é outra figura, é uma figura que vai vir, ele ainda vai criar muito problema para a gente. Eu queria justamente, Omar, aproveitar a tua deixa para falar a respeito desse personagem, que é o Tarcísio de Freitas, e que se coloca aí como a figura do momento diante dessa perda de espaço do Jair Bolsonaro. Enfim, aliás, o governador de São Paulo entrou em rota de colisão com o bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro fala-se da possibilidade do próprio Eduardo lançar candidatura à presidência, ou então a Michelle, enfim, em oposição ao Tarcísio de Freitas, mas o fato é que ele, de alguma forma, acabou rompendo com o núcleo do bolsonarismo. Como é que a gente pode analisar, o Mauro, essa disputa que se abre dentro da extrema-direita? Ou você acha que, de fato, há disputa entre o que ainda restou do bolsonarismo, da família Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas? Há juristas que defendam, inclusive, o impeachment do governador de São Paulo por conta dessas negociações que ele tem feito em nome do Brasil com a embaixada dos Estados Unidos. Ele não poderia tomar esse tipo de atitude. Isso aí deveria vir, obviamente, do governo federal. E ele parece que meio que tomou a frente. Aí teve reunido lá com um representante da embaixada dos Estados Unidos na semana passada para tentar reverter essa situação do tarifaço, obviamente de olho dos empresários lá de São Paulo que estão sofrendo ou que vão sofrer muito
com essas tarifas de 50% estabelecidas pelo Donald Trump, enfim. Mas como é que você vê esse personagem, especialmente essa colisão, ou essa disputa que se abriu entre ele e o que restou do bolsonarismo? Então, antes disso, né, tem um amigo chamado Sérgio Rodrigues, lá mexicano, em que ele tem uma definição boa. Ele fala que todo oportunista é tão ávido para ser oportunista que, via de regra, perde a oportunidade. O Tarcísio, para tentar dialogar com essa base bolsonarista, bota lá o boné do Trump, né, se arvora a fazer negociações, e a maré histórica voltou para o outro lado, né? Quer dizer, a se associar ao bolsonarismo por essa via de ataque externo pegou muito mal politicamente, e ele está tentando até agora apagar as fotos dele com boné, etc. e tal, e voltar atrás nessas pegadas. Eu não diria que ele rompeu com o bolsonarismo. Ele até agora tem mantido esse discurso de que será candidato se o Bolsonaro aceitar, etc. e tal, né? Então voltamos àquelas duas táticas da extrema-direita, né? O Eduardo, nos Estados Unidos, me parece muito a tática de deslegitimar a eleição via fora. Então ele pode ser uma espécie de anticandidato, né? Alguém que várias vezes tentaram criar esse personagem lá na Venezuela sem sucesso. Ele pode ser essa figura, né, patética de alguém disputando a eleição lá nos Estados Unidos, fazendo hambúrguer e dizendo que a eleição no Brasil está fraudada. Essa tática não interessa à extrema-direita que quer governar o país e que vê essa chance saindo de suas mãos exatamente por essa tática do bolsonarismo raiz. Então, veja, é difícil a gente avaliar agora como que as forças vão se mover dentro disso, porque o bolsonarismo é muito heterogêneo, né? Mas, por exemplo, aquele segmento ali do Centrão dificilmente embarca numa aventura dessa de denunciar a eleição como farsa, né, e dizer que o Bolsonaro está na cadeia por injustiça, mas ele é ainda o verdadeiro presidente do Brasil. Dificilmente, porque quem vai liberar as emendas é o presidente eleito, né? Seja ele o Lula, seja ele quem disputar a campanha com o Lula. Então, daqui até 2026, a jogada do Tarcísio me parece a seguinte: manter as boas relações com a base, inclusive por esses devaneios, né, botar boné, apoiar Trump, etc. e tal, para na hora dizer, olha, a chance da gente ganhar é comigo. E aí quem vai tomar essa decisão são os caciques políticos das forças políticas da direita, né, do PL. Então, assim, veja, para que uma organização política como o PL, que se inflou por conta do bolsonarismo, né, sair de uma pequena legenda para o maior partido ali por conta disso, vai manter acordo e fidelidade a uma pessoa presa que não vai poder fazer nada por eles, né, e deixar de apoiar um candidato que pode ganhar as eleições, que seria o Tarcísio. Então, acho que muita água vai rolar por baixo dessa ponte até 2026. E o sentido da correnteza não está favorável ao núcleo da família Bolsonaro. Esse núcleo pode produzir um candidato, e isso é tudo que o PT quer, é tudo que o petismo quer, né? Uma candidatura para eles baterem, no contraponto se viabilizarem, né? E esvaziar a candidatura da direita, que poderia ter uma densidade eleitoral maior, não fosse esse racha, né? Aí vamos para a irracionalidade, né? Você fala, bom, racionalmente eles deveriam fazer isso, do ponto de vista deles. Mas a irracionalidade pode pender, né? Aí você pode ter 2, 3 candidatos, você pode ter esse oportunista aventureiro de São Paulo mantendo a candidatura dele, né? E tudo isso vai rachando. Eu acho que o cara da extrema-direita pode, num cenário desse, apostar na seguinte questão: vocês quiseram isso, boa sorte, eu fico em São Paulo, né? Vou governar o maior estado desse país, né? E deixa vocês baterem cabeça e perder para o Lula mais uma vez, e aí eu apareço como alternativa daqui a 4 anos. Ele tem tempo para isso, né? Ele não está ansioso como outras pessoas estão, né?
É isso. Maureaz, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Gil. Obrigado por você trazer aqui essas reflexões, essas análises a respeito do quadro da política no nosso país. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, como você muito bem disse, a gente vai voltar a conversar em outros momentos aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez. Vamos. Uma boa terça-feira para você, meu abraço, viu? Um abraço para todo mundo aqui, nossos amigos do Faixa Livre, e para vocês da equipe. Grande Valeu. abraço. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Mauriase. Mauriase, que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB,